Assembleia Geral dos Cristãos Leigos começa hoje. Cientista político analisa a realização da Copa América no Brasil. E ainda, síndrome psicológica pode afetar crianças e adolescentes na volta às aulas. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! A 39ª Assembleia Geral dos Cristãos Leigos, que integram o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, começa hoje e vai até sábado, dia 5 de junho. Não é de hoje que os leigos são membros ativos da igreja. Na verdade, a cada dia ganham mais espaço. Na igreja, nós temos o leigo com uma missão especial, uma missão de ser fermento, né? A partir do batismo, o leigo, o cristão leigo, ele é chamado a ser um sinal na igreja, um sinal a partir do seu batismo, e também é chamado a ser fermento na sociedade. Para fortalecer os laços e a missão, a Assembleia Geral dos Cristãos Leigos será realizada de forma virtual neste ano. Essa assembleia ela vai ser discutida à luz do tema, né? Cristãos leigos e leigas em missão, respondendo aos novos desafios. Eu acho que o tema dessa assembleia ele vem a calhar super bem, super bacana no tempo que a gente vive, que são esses tempos pandêmicos, né? Então, os cristãos leigos eles assumem esse papel de responder esses desafios na pandemia. Os desafios de evangelizar e vivenciar o cristianismo são muitos. Com a pandemia, eles aumentaram. A fé unida é o caminho para superar todos os obstáculos. Nós pensamos a igreja como um grupo que se reúne, um grupo que reza junto, um grupo que aprofunda as questões, né, que são relevantes na atualidade. A fala que nós trazemos hoje nessa igreja, essa igreja que Papa Francisco nos insiste, essa igreja sinodal. A sinodalidade é a palavra-chave deste momento. Essa sinodalidade entre o episcopado, entre o presbiterato, o diaconato. Nós, cristãos leigos, também fazemos parte dessa igreja povo de Deus e somos chamados em missão, né, a ser cristãos leigos, não somente dentro da igreja. Um dos maiores desafios que nós temos é ser leigo na sociedade. E agora o apresentador Giovanni Rodrigues, da Rádio América AM 750, traz para a gente os destaques da programação para hoje, quinta-feira. É com você, Giovanni. Olá, Síria! Uma ótima quinta-feira para todos. Olha só, esta quinta-feira, dia de Corpus Christi, a igreja no mundo inteiro celebra o mistério da Eucaristia e o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Olha, procure aí na sua paróquia, né, mais informações sobre as transmissões ao vivo, sobre as celebrações da sua paróquia, tá bom? E no site da Arquidiocese de BH, você vai encontrar aí a programação completa de algumas paróquias. O site é arquidiocesebh.org.br. E aqui na Rádio América nós teremos uma programação totalmente especial aí para você, tá bom? Você vai acompanhar aí a programação musical e também os plantões com a atualização das notícias. Fique ligadinho. Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750, também no site americabh.com.br e pelo aplicativo Rede Catedral. É com você, Síria. Uma ótima quinta-feira. E o André Cristino já está aqui nos estúdios para nos atualizar sobre as principais notícias desta manhã. Bom dia, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando aí do funcionamento de bares e restaurantes. Tem alguma reivindicação aí para mudar esse horário de funcionamento, André? Tem sim. A Brasel encaminhou para a Prefeitura, já apresentou para o prefeito Alexandre Calil, para os secretários, uma alternativa para o horário de funcionamento de bares e restaurantes na capital. Hoje eles estão autorizados a funcionar de 11 horas da manhã até às 7 horas da noite, ininterruptamente. A Brasel quer que este prazo de 8 horas seja mantido, porém dividido em 2 turnos. Então, que funcione de 11 às 3 horas da tarde, aí o comércio fecha, bares e restaurantes fecham, atendimento presencial ao público, depois seja reaberto às 6 horas da tarde e vá até às 10 horas da noite. A justificativa da associação é que hoje apenas aqueles estabelecimentos que lidam com o almoço têm sido beneficiados, aqueles que cuidam apenas do lado da janta
não têm funcionado com o público e têm sido prejudicados. A Prefeitura disse que a grande preocupação é pelo tempo que as pessoas ficam dentro de bares e restaurantes, que é o que aumenta o risco de contágio, mas que em até 15 dias vai dar um retorno para a Brasil. Vamos falar de vacina. Qual é a novidade que você tem para a gente, hein, André? Essa semana o governo federal assinou o processo de importação, de transferência da tecnologia da produção da vacina da AstraZeneca junto à Fiocruz. Com isso, agora a Fiocruz ela vai ser capaz de produzir o IFA, que é aquela substância fundamental para a produção da vacina que a gente até hoje tem importado e tem tido atrasos na vacinação, porque essa substância demora a chegar ao Brasil. O processo como é que é, então? Agora, em junho, a Fiocruz ela já foi avaliada, né? A estrutura dela está compatível, ela vai começar em junho a produção do IFA. Quando produzir esse primeiro IFA, ele será enviado para a AstraZeneca para avaliação, para ver se realmente consegue manter todas as características daquele IFA produzido fora do Brasil. Se for aprovado, aí então a Fiocruz tem que fazer um novo pedido para a Anvisa, porque hoje a vacina produzida pela Fiocruz, aprovada na Anvisa, ela tem como base o IFA de fora do país. Então tem que ter uma autorização para que seja feita com o IFA produzido dentro do Brasil. Então há uma previsão que, se tudo correr bem, sem nenhum obstáculo, que em outubro as vacinas passem a ser produzidas inteiramente no Brasil. As vacinas da AstraZeneca, em parceria com Oxford, e produzida pela Fiocruz. Para fechar nossa conversa nesta manhã, vamos falar de tribos mais protegidas no norte do Brasil. O que a gente tem em relação a isso? Pois é, o STF vai votar agora se as forças nacionais de segurança vão ter que proteger as tribos no norte do país. Isso é uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, que deu em maio. Duas tribos, em Roraima e Pará, elas sofreram fortes ataques de garimpeiros ilegais. A área ali sofre muito com isso, invasão de terras indígenas. E aí, após esses ataques de maio, o ministro Barroso ele determinou, então, que a Força Nacional de Segurança fizesse a proteção dessas tribos em Roraima e no Pará. E agora o Pleno vai votar. E o curioso é que um desses ataques ocorreu 3 dias depois do governo federal cortar grande parte do investimento da Polícia Federal na proteção daquela área. Muito obrigada, André. Até amanhã. Até. Gente, a notícia sobre a realização da Copa América aqui no Brasil trouxe muitas preocupações relacionadas à propagação do novo coronavírus. E o cientista político Malco Camargo analisa essa situação. A política do pão e circo teve origem em Roma, no século I, onde os imperadores distribuíam cereais e faziam eventos para entreter a população e acalmar as demandas do povo. Nas arenas de Roma, era comum a realização de espetáculos sangrentos envolvendo gladiadores, animais ferozes e corridas de bigas e cavalos. As mortes durante os espetáculos eram comuns à época. 2000 anos depois, a estratégia do pão e circo ainda continua sendo utilizada por governantes. Aqui no Brasil, em meio a uma enorme crise econômica e sanitária, sobre uma pandemia descontrolada e com manifestações crescentes de crítica ao governo, o presidente Jair Bolsonaro autoriza a realização da Copa América. Se algumas estratégias adotadas por governantes não mudaram, o povo mudou. Basta lembrar que foi durante a Copa América, em junho de 2013, que a pressão social sobre os gastos com a Copa do Mundo eclodiu em centenas de protestos que derrubaram a popularidade da presidente Dilma e de vários governadores e prefeitos. No século XXI, não dá para viver de pão e circo, nem de carnaval e futebol, principalmente em meio a uma pandemia. Seria bom que nossos governantes compreendessem que precisamos de proteção social e vacinas e qualquer coisa além disso pode terminar em mais mortes, como acontecia nas arenas de Roma. Segundo especialistas, a retomada das aulas presenciais em meio à pandemia pode estar associada a uma nova síndrome psicológica em crianças e adolescentes. Desde abril, as escolas de educação infantil de Belo Horizonte estão recebendo alunos presencialmente.
uma tentativa de retomar a normalidade, mas que evidenciou um problema agravado com a pandemia: a síndrome da gaiola. A síndrome da gaiola, né, na realidade é um termo aí que foi cunhado por agora, né, por um psiquiatra, relativo à questão da dificuldade que as crianças e os adolescentes estão tendo para fazer o retorno à escola, né? Então eles acabam ficando aí mais apreensivos por conta mesmo da pandemia. E a ideia mesmo, né, dessa síndrome da gaiola é que o passarinho está tão acostumado a ficar ali dentro da gaiola, da segurança, da redoma dele, que mesmo que você abra a porta e deixe ele sair, ele permanece ali dentro. Largar o ninho para voltar ao mundo externo pode ser um desafio. Segundo pesquisa realizada pela USP, 63% dos brasileiros têm ansiedade e 59% foram diagnosticados com depressão. E as crianças não estão imunes a isso. É natural, sim, a gente ficar acomodado na zona de conforto, um dia ou outro a gente não querer ir na aula porque a gente está com preguiça, né? Então isso daí faz parte da infância, da adolescência, mas o problema é a resistência e o sofrimento. Então, quando há a possibilidade de chegar à escola, a criança realmente se recusa, algumas choram. Se for adolescente, né, ele pode realmente conversar com os pais e falar que não quer mais voltar para a escola, que ele realmente quer ficar em casa, que ele prefere se adaptar ali. Então, a gente tem uma recusa maior. Como qualquer transtorno, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor para o tratamento. Cabe aos pais manter a atenção e ajudar os filhos nessa nova etapa. Já conversar com a criança, já conversar com o adolescente que está vendo o retorno às aulas, explicar também as vantagens disso, né? Porque o que acontece? Como a gente foi exposto a uma situação de medo mesmo, né? Então, assim, a dificuldade dessas crianças e desses adolescentes, principalmente dos adolescentes, é o medo de retornar à escola, se contaminar e levar, então, né, o vírus para dentro de casa e contaminar os pais, irmãos, avós. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, às 8h30. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.